Em setembro de 2025, o governo Donald Trump iniciou uma campanha militar contra embarcações suspeitas de transportar drogas no Caribe e, posteriormente, no Pacífico Oriental. A lógica era simples: identificar uma embarcação suspeita, interceptá-la e destruí-la. Segundo informações divulgadas pelo governo americano e posteriormente reportadas pela imprensa, mais de 200 pessoas morreram nessa campanha. Até então, havia uma fronteira relativamente clara. Os ataques aconteciam no mar. Mas essa fronteira começou a desaparecer em 12 de agosto de 2026. No Panamá, Pete Hegseth anunciou que os Estados Unidos estão preparados para ampliar a luta contra organizações criminosas para operações terrestres, inclusive em parceria com países da região. E ele usou uma comparação que chamou a atenção. Essas organizações, segundo a lógica apresentada por Washington, devem ser enfrentadas com a mesma determinação utilizada contra grupos terroristas. Pete Hegseth também apresentou essa estratégia dentro do chamado Monroe Doctrine, uma adaptação do conceito da doutrina Monroe à política do governo Trump. Documentos oficiais do governo americano já descrevem essa visão como uma prioridade para o hemisfério ocidental. Mas aqui está o detalhe que muda toda a história. Os Estados Unidos ainda não realizaram um ataque terrestre contra um cartel no Brasil e nem anunciaram uma operação militar contra o território brasileiro. Então, onde exatamente essa nova estratégia começou? A resposta está na Colômbia. Em 7 de agosto, Abelardo de la Espriella assumiu a presidência colombiana. Seu governo chegou ao poder defendendo uma política muito mais dura contra organizações criminosas e grupos armados. E poucos dias depois, as Forças Armadas colombianas começaram a mostrar essa mudança no campo de batalha. Operações militares atingiram dissidentes das Farc e integrantes do Clã do Golfo. Mas atenção, esses ataques foram realizados pelas forças colombianas, não pelos Estados Unidos. Essa distinção é fundamental. Até o momento, o que existe é algo diferente e talvez ainda mais importante. Washington e Bogotá estão construindo uma cooperação militar mais estreita. Em 12 de agosto, Pete Hegseth confirmou que a Colômbia havia autorizado operações militares conjuntas com os Estados Unidos contra grupos armados e redes consideradas terroristas. Ou seja, a Colômbia não é apenas espectadora dessa nova estratégia. Ela pode ser um dos primeiros laboratórios da estratégia americana em terra firme. E isso nos leva diretamente ao Brasil. O Brasil não é o principal produtor de cocaína da América do Sul, mas possui uma característica que interessa muito mais: logística. O país possui uma enorme rede portuária, rodoviária e comercial conectando a América do Sul aos mercados internacionais. Investigações brasileiras já identificaram tentativas de utilizar essa estrutura para transportar cocaína para a Europa e outros destinos. O Porto de Santos aparece em diferentes investigações envolvendo o tráfico internacional e organizações criminosas. Mas existe uma diferença que precisa ser preservada. Isso não significa que o Porto de Santos esteja sob controle do PCC. Significa que redes criminosas tentam explorar uma estrutura gigantesca de movimentação de cargas para esconder remessas ilegais. Essa diferença parece pequena, mas, em uma discussão sobre soberania, ela é enorme, porque combater uma organização criminosa dentro do Brasil é uma coisa. Outra completamente diferente seria Washington argumentar que uma determinada rede transnacional representa uma ameaça direta aos Estados Unidos e usar isso para justificar ações fora de suas fronteiras. Esse cenário não aconteceu, mas é justamente o tipo de possibilidade que merece ser monitorada. E aqui aparece uma informação que poderia passar despercebida. No mesmo dia do anúncio de Hegseth, Donald Trump assinou um memorando de segurança nacional relacionado ao combate cibernético contra organizações criminosas transnacionais.
A medida prevê a criação de mecanismos para permitir operações cibernéticas contra grupos criminosos estrangeiros envolvidos em atividades como ransomware, fraude financeira e outros crimes digitais. E existe uma novidade importante. Empresas privadas americanas habilitadas poderão participar dessas operações sob supervisão federal. Mas, novamente, o memorando não transforma automaticamente PCC e CV em alvos dessa operação. O critério é outro. A organização precisa estar envolvida nas atividades cibernéticas abrangidas pela medida. Portanto, não estamos diante de uma autorização específica para atacar facções brasileiras. Estamos diante de outra coisa: a ampliação do arsenal americano contra organizações criminosas transnacionais. Agora, Washington possui, cada vez mais, ferramentas diferentes: sanções, designações terroristas, cooperação militar, operações cibernéticas e, potencialmente, operações terrestres. É a combinação dessas ferramentas que torna a situação relevante. Enquanto Washington amplia sua atuação na região, as Forças Armadas brasileiras também estão realizando exercícios militares. No Rio de Janeiro, o exercício Membeca 2026 colocou milhares de militares em campo. Na fase de apronto operacional, o efetivo chegou a aproximadamente 4.500 militares, com cerca de 200 viaturas. Na fase de simulação viva, iniciada em agosto, o número ficou em torno de 2.000 militares. Blindados, helicópteros e sistemas de defesa antidrone participaram das atividades. Mas existe uma informação fundamental. O Membeca não foi uma resposta à nova estratégia americana. Era um exercício já previsto no calendário militar brasileiro. E existe outro exercício acontecendo simultaneamente. Em Foz do Iguaçu, o Brasil cedia o exercício Felino 2026. Ligado à comunidade dos países de língua portuguesa. A atividade reúne forças de países como Angola, Brasil, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste e trabalha cenários de operações de paz e assistência humanitária. Portanto, não existe evidência de que o Brasil esteja realizando esses exercícios como preparação para enfrentar os Estados Unidos, mas a coincidência temporal cria uma imagem poderosa. Enquanto Washington redesenha sua estratégia para a região, o Brasil também mantém suas forças armadas em treinamento. E isso nos leva ao verdadeiro ponto de tensão. O primeiro confronto pode não ser militar, pode ser diplomático. Segundo reportagem publicada pelo Estadão em 17 de agosto, uma nova ferramenta chamada Gastômetro estima em 278,3 bilhões de reais o conjunto de gastos, subsídios, renúncias fiscais, financiamentos e benefícios que o jornal associa às ações do governo Lula em ano eleitoral. Mas existe uma ressalva importante. Esse número não significa que o governo tenha literalmente desembolsado 278,3 bilhões de reais em uma campanha pela reeleição. O próprio governo contesta essa interpretação. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirma que os valores incluem políticas públicas de diferentes naturezas, como programas sociais, medidas de segurança pública, crédito subsidiado, proteção de empregos, benefícios econômicos e ações para enfrentar eventos climáticos e pressões sobre preços. Ou seja, o número é real dentro da metodologia utilizada pelo Estadão. Mas a interpretação política desse número é objeto de disputa. E é justamente aí que está a questão mais relevante. Economistas ouvidos pelo jornal argumentam que a sequência de subsídios, programas de crédito e benefícios em um ano eleitoral pode reduzir o espaço fiscal, aumentar o endividamento e transferir parte dos custos para os próximos anos. Uma das críticas é particularmente simples. O benefício aparece agora, mas parte da conta pode aparecer depois. E isso interessa diretamente ao cenário que estamos analisando, porque enquanto Washington amplia sua pressão sobre o Brasil em questões de segurança e diplomacia, Brasília também enfrenta uma disputa interna sobre gastos públicos, responsabilidade fiscal e capacidade financeira do governo. Mas é importante não transformar essa informação em uma conexão que não foi comprovada.
Não há evidência de que os 278,3 bilhões de reais tenham qualquer relação com a nova estratégia militar dos Estados Unidos. São duas questões diferentes. A relevância para este vídeo é outra. Um Brasil enfrentando simultaneamente tensão diplomática externa e pressão fiscal interna possui menos margem de manobra política. E, em um cenário de disputa com Washington, isso pode se tornar mais um fator de pressão. Segundo reportagem do Financial Times, publicada em 16 de agosto, o governo americano está discutindo a possibilidade de impor novamente sanções contra Alexandre de Moraes. A informação foi baseada em pessoas familiarizadas com o assunto e depois repercutida pela Reuters. Portanto, não se trata de uma decisão já anunciada pelo governo americano. É uma medida em discussão. Moraes já havia sido sancionado pelos Estados Unidos em 2025 sob a Lei Magnitsky, antes de as sanções serem retiradas posteriormente. Agora, uma nova rodada de medidas pode voltar à mesa. E isso acontece justamente quando as relações entre Brasília e Washington continuam tensas. Mas é importante não misturar as duas histórias. Sanções contra Moraes não significam preparação para uma intervenção militar no Brasil. São frentes diferentes. O ponto em comum é outro. A relação entre os dois governos está sob pressão. E, em um momento no qual Washington está fortalecendo alianças militares com outros países da América Latina, isso ganha ainda mais peso diplomático. Então, o Brasil está na mira? Os Estados Unidos vão atacar o Brasil? Com as informações disponíveis até agora, não há evidência de uma operação militar americana iminente contra o território brasileiro. Não há ataque terrestre americano confirmado no Brasil. Não há anúncio de Washington dizendo que o Brasil será o próximo alvo. E a própria avaliação atribuída a integrantes da cúpula militar brasileira é de que uma operação terrestre americana no país seria improvável. Mas improvável não significa impossível. E essa é a parte que realmente merece atenção. Porque os Estados Unidos estão mudando a forma como definem e enfrentam ameaças no hemisfério ocidental. A Colômbia já está aprofundando a cooperação militar com Washington. O PCC e o CV já foram classificados como organizações terroristas estrangeiras. O governo americano está ampliando ferramentas financeiras e cibernéticas contra organizações criminosas. E Pete Hegseth deixou claro que a estratégia não ficará necessariamente limitada ao mar. Portanto, a pergunta mais importante não é: os Estados Unidos vão invadir o Brasil amanhã? Hoje, não há evidência disso. A pergunta realmente importante é: o que aconteceria se Washington decidisse que uma ameaça ligada a essas organizações exige uma resposta dentro das fronteiras brasileiras? Nesse momento, o assunto deixaria de ser apenas combate ao crime organizado. Viraria uma questão de soberania nacional. O que está acontecendo na América Latina não é uma guerra declarada contra o Brasil. É algo mais incerto e, justamente por isso, merece atenção. Washington está construindo uma nova arquitetura de segurança no hemisfério ocidental. A Colômbia está se aproximando militarmente dos Estados Unidos. O Brasil permanece fora da coalizão. PCC e CV estão na lista americana de organizações terroristas. E a relação diplomática entre Brasília e Washington continua sob tensão. Mas existe uma frase que resume tudo. Não há uma mira apontada para o Brasil, mas existe um alvo desenhado no mapa. A diferença entre uma coisa e outra dependerá de decisões que ainda não foram tomadas. Por isso, não é hora de criar pânico, mas também não é hora de ignorar a mudança, porque a nova estratégia americana já começou. E o Brasil está perto demais desse novo cenário para simplesmente fingir que não faz parte dele. Se você chegou até aqui, é porque quer entender o que realmente está acontecendo, e não apenas ouvir manchetes. Então, inscreva-se no canal Pauta Militar e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos dessa história. Deixe o seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa entender o que está acontecendo entre os Estados Unidos, a Colômbia e o Brasil, compartilhe este vídeo nos grupos e nas suas redes sociais.
Se você quer ir além e ajudar diretamente o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, torne-se membro do Pauta Militar e tenha acesso aos benefícios exclusivos para apoiadores do canal. E não pare por aqui. Confira também os outros vídeos do Pauta Militar, porque essa história faz parte de um cenário muito maior que está mudando rapidamente na América Latina. Inscreva-se, compartilhe e continue acompanhando. Porque aqui você não recebe apenas a manchete, você entende o que está por trás dela.